Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no canal do Baixada Esporte para saber todas as informações do time do Peixe nessa semana cheia, né? Uma semana em que o Santos só volta a treinar a partir de amanhã, já avisando o compromisso dia 10, terça-feira, contra a equipe do Mirassol, lá em Mirassol. É lógico que a semana vai ser importante para que o técnico Vojvoda possa começar a trabalhar, né, o time do Santos, com a chegada do Christian Oliva, as mudanças que ele deverá fazer no elenco para a partir de agora, esse compromisso que o Santos vai ter, porque esse mês de março aqui vai ser um mês muito difícil em termos de jogos, né? Porque o Santos tem uma sequência aí de jogos importantes, pega o Mirassol, pega o Corinthians, pega o Inter de Porto Alegre e pega o Cruzeiro. São jogos que o Santos vai ter aí no mês de março e a gente sabe das dificuldades que o Santos vai ter com esses jogos aí. Mas, com o elenco agora mais ajustado, o técnico Vojvoda já começa a trabalhar e pensando nessas partidas. Bom, o pessoal está ávido para saber sobre contratações, né? Porque amanhã fecha a janela para jogadores que estão com contrato em vigência. Ainda os jogadores que já estão fora, não têm contrato, estão livres no mercado, o prazo é mais na frente. Só o Santos pode estar procurando também jogadores que estão sem contrato para poder contratar, para trazer para a Vila, e também jogadores que hoje ainda estão com contrato e a diretoria está trabalhando. Entre esses jogadores, nós ficamos sabendo que o Fortaleza está negociando com o Santos, né, o empréstimo ou a venda do Kusevich. O Kusevich é um jogador que o próprio Vojvoda solicitou. O Fortaleza está com dificuldade financeira em virtude de atuar na segunda divisão e a folha de pagamento do Fortaleza é alta. Ele já estava se desfazendo de alguns jogadores e o Kusevich é um deles, que ganha alto entre 300 e 400 mil por mês, e com isso aí, com a queda de rendimento do time do Fortaleza na segunda divisão, eles estão liberando alguns jogadores. Mas esse é um deles, não é só ele que o Santos está de olho, e hoje ainda o Santos deve fechar com o zagueiro. Tem outros jogadores na pauta, e a informação que eu obtive que ainda hoje o Santos deve fechar com o zagueiro para dar tempo suficiente de inscrevê-lo no campeonato, né? Se for jogador com um contrato, caso contrário, o Santos ainda tem esse tempo maior aí, né? Se ele estiver negociando com algum jogador que está sem contrato, está livre no mercado, não tem tanta pressa assim. Mas se o Santos quiser tirar qualquer jogador de qualquer clube com contrato, o prazo é amanhã. Então, para que o Santos possa correr para fechar, a expectativa é hoje. Então, vamos ver o que a diretoria vai fazer. O Alexandre Matos está trabalhando tudo isso daí, e aí a gente vai analisar também para saber o que vai acontecer, né? Com essas contratações ou com uma contratação que o Santos vai poder fazer nesse exato momento. Agora, é importante trazer mais um jogador, porque vai precisar mesmo reforçar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro e das próximas competições também. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar das novas regras que a FIFA determinou a partir de junho. Teremos mudanças de comportamentos nos jogos que serão disputados em todo o mundo, né? As regras serão colocadas já na Copa do Mundo, mas se as federações, confederações já quiserem usar as regras a partir de junho, já podem utilizar as novas regras do futebol. É uma maneira de agitar mais, que os jogos possam correr mais, né? Não parar tanto tempo assim em alguns lances, como, por exemplo, lateral, tiro de meta, o goleiro segurando, saída de jogador machucado. Tem todas essas alterações que foram feitas e foram já aprovadas e que hoje, ao meio-dia, nós vamos destacar para você ficar sabendo com detalhes o que vai acontecer a partir de agora, então, nos jogos de todo mundo, né? Não tem mais moleza, eles querem
aumentar o tempo de jogo e, com isso, as punições vão acontecer com a retenção de lateral, de tiro de meta, enfim, várias coisas já foram mudadas e nós vamos falar a respeito disso. Bom, o assunto mais importante que nós estamos vendo nesse exato momento, além da compra, ou o Santos adquirindo mais um jogador, que a gente sabe que existe aí essa grande possibilidade do Santos acertar mesmo a contratação de mais um ou dois jogadores, que a diretoria está trabalhando para que isso aconteça. O assunto do momento agora é o Santos virar SAF, né? A gente sabe que tem aquele grupo americano que já fez uma proposta para o Santos, né? O presidente Marcelo Teixeira acabou assinando essa proposta, que é uma proposta não vinculante, né? Quer dizer, é uma proposta que vai ser analisada pela diretoria do Santos e também pelo grupo que acabou fazendo a proposta, que é o grupo do Santo Dominic, que é da família, né? Uma família colombiana cheia da grana, que vai poder investir no time do Santos. Essa é a verdade. E é legal, porque a gente vai ter aí, né, um grupo forte, né, que é da Colômbia, que é o Santo Domingo, que é esse grupo colombiano, que é um dos principais acionistas da empresa Santo Dominique, e essa proposta foi feita. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Eles devem estar na Baixada Santista, no Santos, nos próximos dias, para começar a fazer um levantamento de todos os documentos que já foram enviados para eles, e eles vão analisar em loco agora aqui na Vila, né, tudo aquilo que foi enviado em termos de contas que o Santos tem que pagar, todo o trabalho financeiro, a análise financeira vai ser feito daqui para frente. E o Santos também, né, vai ter o cuidado de analisar a empresa, a postura da empresa, o lastro que essa empresa tem, esse grupo, para poder negociar com o Santos os 80% que eles querem adquirir, ficando 20% para o Santos Futebol Clube. A princípio, todo mundo já ficou sabendo, né, que eles vão injetar no Santos 2 bilhões de dólares, sendo que 1 bilhão é para pagar as contas, aliviar os problemas do Santos, e os outros 1 bilhão é nesse período aí que eles vão ficar comandando o time do Santos, para a compra de jogadores, para investir, enfim, em tudo aquilo que for necessário no Santos Futebol Clube. Então, a partir de agora, é um esquema muito, muito bom, porque envolve aí uma empresa de investimentos, que eles são uma empresa também de investimentos, e ao lado deles tem a SDC Sport, que é uma plataforma de investimentos global, focada no desenvolvimento de longo prazo de clubes. E isso daí também é um trabalho que está sendo feito junto com outras empresas que a gente sabe que o Santos está aí já monitorando para poder fazer um trabalho sério, um trabalho que possa dar resultados, como também a XP Investment, que está ao lado desse projeto todo, né, para poder ser realizado com sucesso. É isso que todo mundo espera que isso aconteça. Então, hoje ainda, o Conselho Deliberativo ele fez uma parte do estatuto, criou ali, né, uma parte do estatuto que fala sobre a SAF. Isso daí ia ser votado com todos os artigos que foram mudados. Só que agora, com essa proposta que chegou, o Santos vai agilizar a votação somente para esse artigo da SAF, e o resto das mudanças que foram propostas pela comissão estatutária
vai ficar ao longo do ano. Então, eles vão aí analisar ainda essas mudanças do estatuto em si, né? São 120, quase 120 artigos que foram alterados, e isso aí só vai ser mais na frente. Agora, o que eles querem é agilizar rapidamente a votação dessa nova proposta de SAF, que não tinha com essas mudanças, porque anteriormente o Santos só poderia vender 49%, né, do montante do Santos, agora não. Agora o Santos pode vender 100%, 80%, quanto o Santos achar interessante. Só que o Santos agora já está proposto que vai vender 80%, 20% fica para o time da Vila Belmiro. Tá bom? Hoje, ao meio-dia, nós vamos falar muito a respeito disso também, e você vai ficar sabendo de outras informações. Além de tudo isso, tem a informação também do dia, que é com relação ao Robinho Júnior, né? A diretoria do Santos determinou que ele, como ele não quer jogar no profissional, o staff do Robinho acabou afastando ele do time profissional, porque ele não acertou uma renovação contratual, está demorando para esse acerto, porque o pai dele, o Robinho, que está cumprindo sentença, só pode ser visitado uma vez por semana. Então, essa demora dificultou, né, a rapidez dessa renovação ou até uma prorrogação de contrato. E a diretoria, juntamente com o departamento técnico, achou por bem não fazer com que ele participasse dos últimos jogos. Ele ficou fora dos últimos 2 jogos do Santos. Com isso, agora, como ele está treinando, o departamento de futebol entende que ele não pode ficar parado. E aí liberou ele para jogar no Sub-20, né? E aí liberou o Sub-20 e utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. Só que ele não aceitou, né? Os integrantes que tomam conta da carreira dele, né? O pai, a mãe, enfim, não aceitaram ele voltar para o Sub-20, e isso aí não aconteceu. A diretoria agora achou que foi uma atitude incorreta, porque ele é atleta do clube e ele não tem nenhum contrato que fala onde ele deve jogar. A idade dele ainda permite ele jogar no Sub-20, e a diretoria entende que foi uma indisciplina dele não aceitar voltar para jogar para o Sub-20, e ele vai ser multado, né, nos seus vencimentos em virtude disso aí. Isso é ruim, porque já começa a criar animosidade com a situação do Robinho Júnior no Santos, né? E aí a diretoria tem que trabalhar bem aí para não poder as coisas se complicar para o lado dele, e os que cuidam da carreira do Robinho também tem que entender que ainda ele é um menino em formação, ele não está ainda maduro, né, para achar que ele é o dono da cocada, né? Então ele tem que ter a cabeça no lugar também, de poder entender que ele tem que continuar o trabalho dele no Santos até se acertar. Na hora que fechar o contrato, se fechar, né? Porque ninguém sabe se isso vai acontecer. Porque numa dessa, empurra com a barriga, e aí agora no mês de agosto, setembro, ele pode assinar um pré-contrato e o Santos fica sem o jogador. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a tudo isso que está acontecendo agora com o Robinho Júnior. Olha, às 12 horas tem o Baixada Esporte, primeira edição, e às 19 o Baixada Esporte, segunda edição. Eu quero contar com você, para você também dar o like hoje, para a gente aumentar, né, a nossa divulgação e também fazer inscrição no nosso canal, que é uma boa você participar do nosso canal, recebendo todas as notificações e ficando por dentro de todas as notícias do time da Vila. Tá legal? Uma ótima semana, um ótimo dia, vem com a gente, porque aqui você fica por dentro mesmo de tudo que acontece no dia a dia do alvinegro mais famoso do mundo. Um abraço, fiquem com Deus, tchau!